Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Pratiksha e hoje trouxe para vocês uma história muito especial, perfeita para crianças, famílias e também para quem ama cinema. A nossa viagem de hoje vai direto para o coração da savana africana, para o mundo mágico de O Rei Leão, na versão de 2019. Esse filme chegou como uma grande aposta da Disney. Não é exatamente live action, porque quase tudo é feito por computação gráfica, mas ele tenta parecer o mais real possível. Animais com pelos, olhos, movimentos e ambientes que parecem de verdade. A ideia era recriar o clássico de 1994 usando tecnologia moderna, mantendo a mesma história, as mesmas músicas principais e quase as mesmas cenas. Mas antes de falar se isso deu certo ou não, vamos entrar de verdade nessa história, como se estivéssemos sentados em frente à fogueira, ouvindo alguém contar a lenda do rei da savana. A história começa com uma grande cerimônia. O sol nasce sobre as terras do reino, e todos os animais caminham em direção à Pedra do Rei. Zebras, elefantes, girafas, pássaros, antílopes, todos vêm em silêncio e respeito, porque um novo herdeiro nasceu. Rafiki, o sábio mandril, segura nos braços o filhote do rei Mufasa e o levanta diante de todos. Esse filhote se chama Simba. Ele não entende ainda, mas aquele momento marca o início de um ciclo. Ele nasceu para ser rei. Mufasa observa tudo com orgulho. Ao lado dele está Sarabi, a rainha. Eles sabem que Simba carrega não só o sangue real, mas também a responsabilidade de cuidar de todos. Mas nem todos estão felizes. Longe dali, nas sombras, está Scar, o irmão de Mufasa. Ele não participou da cerimônia. Ele odeia o fato de não ser o rei, e agora, com o nascimento de Simba, ele sabe que nunca será. Scar é inteligente, manipulador e paciente. Ele não ataca de frente, ele espera, ele observa, ele planeja. Enquanto isso, Simba cresce como uma criança cheia de energia. Ele corre, pula, brinca e sonha em ser rei logo. Para ele, ser rei significa fazer o que quiser. Mufasa tenta ensinar algo mais profundo. Um dia, leva Simba ao topo da Pedra do Rei e mostra toda a terra iluminada pelo sol. Ele diz que tudo aquilo faz parte do reino e que um dia será responsabilidade de Simba proteger aquele equilíbrio. Ele fala sobre o ciclo da vida, que todos os seres estão conectados. Os reis não mandam para seu próprio benefício. Eles servem. Simba ouve, mas ainda não entende totalmente. Ele é só um filhote curioso. Mufasa também o avisa sobre um lugar proibido, o cemitério dos elefantes, uma área perigosa onde vivem as hienas. Simba promete não ir, mas Scar escuta essa conversa e vê aí uma oportunidade. Scar se aproxima de Simba, fingindo ser um tio gentil. Ele planta uma ideia perigosa na cabeça do filhote, dizendo que só os leões mais corajosos vão até o cemitério dos elefantes, que reis de verdade enfrentam perigos. Simba, querendo provar seu valor, chama sua amiga Nala, e os dois fogem escondidos para explorar o lugar proibido. No começo, eles não sentem medo, brincam, correm, se provocam, mas logo percebem que não estão sozinhos. As hienas aparecem, cercam os filhotes, zombam deles, a situação fica séria. No último momento, Mufasa chega. Ele enfrenta as hienas e salva Simba e Nala, mas depois, como pai, ele fica decepcionado. Não grita por ódio, mas fala com firmeza. Ele diz que o medo existe para proteger, que desobedecer pode matar. Naquela noite, Mufasa conversa com Simba olhando as estrelas. Diz que os grandes reis do passado vivem ali, observando, que sempre estarão guiando Simba. Scar, vendo que seu primeiro plano falhou, prepara algo muito maior. Ele combina com as hienas um plano mortal. Ele leva Simba até um desfiladeiro e o deixa lá, dizendo que é um lugar para treinar seu rugido. Depois, Scar manda as hienas provocarem uma manada de gnus para causar uma grande debandada. Simba fica preso no meio do caos. Milhares de animais correm em sua direção. Ele tenta escapar, mas cai e se segura numa árvore quebrada. Scar corre avisar Mufasa que Simba está em perigo. Mufasa se joga no desfiladeiro, enfrenta a manada e consegue salvar Simba, jogando-o para fora. Exausto, Mufasa tenta subir de volta. Ele pede ajuda a Scar. Scar olha nos olhos do irmão e diz que ele o traiu. Então, joga Mufasa para a morte. Simba vê o corpo do pai sem vida. Ele chora, tenta acordá-lo, sem entender o que aconteceu. Scar aparece e mente. Diz que a morte de Mufasa foi culpa de Simba, que se ele não tivesse ido lá, nada disso teria acontecido. Simba, destruído pela culpa, foge.
Scar manda as hienas atrás dele para matá-lo, mas Simba consegue escapar e corre para longe do reino. Scar então volta e diz que tanto Mufasa quanto Simba morreram. Ele assume o trono e deixa as hienas entrarem nas terras do reino. A savana começa a morrer. Simba, sozinho no deserto, quase morre de sede, mas é encontrado por Timão e Pumba, dois amigos improváveis. Eles vivem com a filosofia Hakuna Matata, que significa sem preocupações. Eles ensinam Simba a esquecer o passado, a não pensar em dor, culpa ou responsabilidade. Simba cresce com eles, longe de tudo o que era. Enquanto isso, o reino sofre sob o governo de Scar. Falta comida, falta água, falta esperança. Sarabi e as outras leoas resistem, mas estão fracas. Nala decide fugir para buscar ajuda. Por acaso, ela encontra Simba já adulto. No começo, eles não se reconhecem. Depois, a alegria é enorme. Nala conta a verdade. Scar destruiu tudo. Simba é o verdadeiro rei e precisa voltar, mas Simba se recusa. Ele acredita que matou o pai. Rafiki encontra Simba e o leva até um lago. Lá, Simba vê seu reflexo, mas também vê Mufasa. Em uma visão, o espírito do pai diz que Simba precisa lembrar quem ele é. Simba finalmente aceita. Ele decide voltar. Com a ajuda de Nala, Timão e Pumba, ele enfrenta Scar. Durante a luta, Scar confessa que matou Mufasa. Todos ouvem. As leoas se voltam contra Scar. As hienas também, quando percebem que foram usadas. Scar é derrotado. A chuva cai. O reino começa a se recuperar. Simba sobe na pedra do rei e ruge como o verdadeiro rei. O ciclo da vida continua quando, mais tarde, ele e Nala apresentam seu próprio filhote ao reino. Essa é a história que tocou milhões de pessoas desde 1994 e que foi refeita em 2019 com tecnologia moderna. Agora vem a parte importante, o olhar crítico. O diretor Jon Favreau quis recriar quase tudo exatamente igual, cena por cena, fala por fala, música por música. Tecnicamente, o filme é impressionante. Os animais parecem reais. A grama, o céu, a luz, tudo é lindo. Mas existe um problema. Quando os animais parecem reais demais, eles perdem expressão. Um leão de verdade não sorri como um desenho animado. Não levanta sobrancelhas de forma exagerada. Isso faz com que cenas emocionais pareçam mais frias. Na animação de 1994, cada rosto era cheio de emoção. Em 2019, muitas vezes parece que estamos vendo um documentário com falas humanas. O filme é bonito, mas muitas pessoas sentiram que ele não tem alma própria. Ele copia o original, mas não traz algo novo. Não arrisca. Não cria identidade. Por outro lado, para quem nunca viu o original, ele funciona muito bem. A história ainda é forte. As músicas ainda emocionam. A mensagem sobre responsabilidade, família e identidade ainda é poderosa. Então, O Rei Leão, 2019, é como olhar para uma pintura famosa, feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre O Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Quando O Rei Leão, de 2019, foi anunciado, muita gente sentiu duas coisas ao mesmo tempo: alegria e medo. Alegria porque O Rei Leão é uma das histórias mais amadas da Disney. Medo porque tocar em algo tão perfeito sempre parece perigoso. A pergunta que ficou no ar era simples: por que refazer algo que já funciona tão bem? A resposta oficial era tecnologia. A Disney queria mostrar até onde o cinema podia ir usando computação gráfica. Não era exatamente um filme com atores humanos. Era um filme todo feito em computador, mas tentando parecer um documentário real da natureza. Leões com pelos detalhados, olhos que refletem a luz, vento passando pela savana, poeira subindo quando os animais correm. Jon Favreau, o diretor, já tinha feito isso antes em Mowgli. O Menino Lobo. Naquele filme, havia um menino real cercado por animais digitais. Funcionou muito bem. Então a Disney pensou: se deu certo lá, vai dar certo aqui também. Mas O Rei Leão é diferente. Não é só uma história. É memória afetiva, é infância, é música que mora na cabeça das pessoas há décadas. Quando o público entrou no cinema em 2019, muitos não queriam só ver uma história, queriam sentir de novo o que sentiram em 1994.
A primeira cena deixou todo mundo em silêncio. O sol subindo, a música Circle of Life, os animais caminhando, tudo quase igual ao desenho antigo, mas agora parecia real. Parecia um documentário da National Geographic com música da Disney. Tecnicamente, é impossível não admirar. Cada detalhe foi pensado, cada fio de pelo, cada sombra, cada reflexo no olho dos animais. Os artistas digitais fizeram algo que parecia impossível anos atrás, mas logo veio a primeira sensação estranha. Os animais pareciam reais demais. No desenho de 1994, Simba tinha olhos grandes, sobrancelhas expressivas, sorriso claro. Ele parecia uma criança. Em 2019, Simba parece um filhote de leão de verdade. E leões de verdade não mostram emoções como humanos. Quando Simba ri, ele só abre a boca. Quando ele chora, quase não dá para perceber. Isso muda completamente o impacto emocional. A cena da morte de Mufasa, por exemplo, é uma das mais tristes da história da animação. No desenho, você vê o desespero no rosto de Simba. Em 2019, você vê um leãozinho tentando empurrar outro leão. A emoção está mais na música do que nos rostos. Muita gente saiu do cinema dizendo: "É lindo, mas não me fez chorar como antes." Isso não significa que o filme é ruim. Significa que ele escolheu um caminho que muda a forma como a história é sentida. Outra decisão foi copiar quase tudo do original. Muitas cenas são iguais, quadro por quadro. Mesmos diálogos, mesmos movimentos de câmera, mesmas músicas. Isso agradou quem queria ver exatamente a mesma história, só que com aparência real, mas incomodou quem esperava algo novo. Algumas músicas foram cortadas ou encurtadas. Be Prepared, a música de Scar, ficou muito menor. No original, era teatral, exagerada, cheia de sombra e humor sombrio. Em 2019, ficou quase séria demais, sem aquele clima de vilão de teatro. Por outro lado, Timão e Pumba continuam funcionando muito bem. Seth Rogen como Pumba trouxe um humor natural. As piadas entre eles ainda fazem rir. Eles são quase os únicos que mantêm a leveza e a alma do desenho antigo. Rafiki, porém, perdeu muito de sua personalidade. No desenho, ele era misterioso e engraçado ao mesmo tempo. Em 2019, ele ficou mais sério, quase só espiritual, menos divertido. Isso mostra uma coisa clara. Quando você tenta ser real demais, você perde a liberdade de exagerar, e o exagero é uma parte importante da animação. A animação permite que um personagem faça caretas, pule de forma impossível, mude de expressão em segundos. O realismo prende os personagens a regras da natureza, e a natureza não foi feita para contar histórias humanas com emoções exageradas. Ao mesmo tempo, a história ainda funciona. Fala sobre identidade, sobre culpa, sobre crescer, sobre aceitar responsabilidades. Muita gente que nunca viu o original assistiu ao filme de 2019 e adorou. Para essas pessoas, ele não é uma cópia. É a primeira versão que conhecem, e para elas, ele é emocionante. Isso cria uma situação curiosa. O mesmo filme pode ser visto como lindo ou como vazio, dependendo de quem assiste. Para quem cresceu com o original, o novo parece uma sombra. Para quem não conhece o antigo, o novo é a luz. A Disney sabia disso. Ela não fez o filme só por arte, fez por nostalgia. Nostalgia vende. Pessoas pagam para sentir de novo algo que já sentiram. É por isso que tantos remakes existem hoje. Aladdin, A Bela e a Fera, Cinderela, Dumbo, A Pequena Sereia. A Disney olha para o passado e transforma a memória em produto. Isso não é totalmente errado. Mas levanta uma pergunta importante. Até que ponto o cinema deve repetir e até que ponto deve criar? No caso de O Rei Leão, a criação ficou mais na tecnologia do que na história. A história foi quase copiada. É como se alguém refizesse uma música famosa com instrumentos mais caros, mas tocando exatamente as mesmas notas. Fica bonito, mas não surpreende. Ainda assim, não dá para negar o impacto cultural. Crianças de hoje vão lembrar de Simba de 2019 como muitos lembram do Simba de 1994. Elas vão cantar as músicas, chorar nas cenas tristes e rir com Timão e Pumba. E talvez, no futuro, alguém faça outro remake, ainda mais realista, e essas crianças vão dizer: o antigo era melhor, porque no fundo não é só sobre qualidade, é sobre quando aquela história entrou na sua vida. O Rei Leão 2019 não tenta substituir o original. Ele anda ao lado dele. Um é desenho, o outro é tecnologia. Um é emoção exagerada, o outro é realismo silencioso. Cabe a cada pessoa decidir qual toca mais o coração. E talvez a resposta mais honesta seja: nenhum filme substitui o que a gente sentiu quando era criança. No próximo capítulo dessa nossa grande jornada, vamos falar sobre como o Rei Leão se conecta com outras histórias antigas, como mitos e tragédias,
E por que essa história continua funcionando em qualquer época? Porque no final das contas, não é só sobre leões, é sobre quem somos quando crescemos. Então, O Rei Leão 2019 é como olhar para uma pintura famosa feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre O Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Para entender por que O Rei Leão funciona tão bem, seja em 1994, seja em 2019, é preciso olhar além da Disney. Essa história não nasceu do nada. Ela é parte de uma família muito antiga de histórias humanas. As histórias sobre herança, culpa, perda, poder e identidade. Muita gente já ouviu que O Rei Leão é inspirado em Hamlet, de William Shakespeare, e isso não é exagero. Os paralelos são claros. Em Hamlet, um rei morre, o tio toma o trono, o filho é afastado e precisa voltar para enfrentar a verdade. Em O Rei Leão, Mufasa morre, Scar toma o poder, Simba foge e depois precisa voltar. Mas a semelhança não é só no enredo, está também no tema. Hamlet fala sobre dúvida, responsabilidade, culpa e identidade. Simba também. Ele passa metade da vida fugindo do que acredita ser sua culpa. Ele acha que matou o pai. Essa culpa molda quem ele se torna. Isso é profundamente humano. Todos nós, em algum momento, fugimos de algo que dói. Fugimos de decisões difíceis. Fugimos de responsabilidades que parecem grandes demais. Hakuna Matata, a música alegre, esconde algo sério. Ela diz: sem preocupações, mas o que Simba está fazendo não é resolver seus problemas, é ignorá-los. Ele escolhe não pensar, não lembrar, não sentir. Isso funciona por um tempo, mas não para sempre. É por isso que Rafiki é tão importante. Ele não deixa Simba fugir. Ele mostra que o passado dói, mas também ensina. Ele diz que você pode aprender com a dor ou fugir dela, mas fugir não muda nada. Essa é uma mensagem muito antiga. Aparece em mitos gregos, em histórias bíblicas, em lendas africanas, em contos orientais. O herói sempre precisa voltar para casa, precisa enfrentar o que deixou para trás. O Rei Leão só muda o cenário. Em vez de castelos, temos savana. Em vez de reis humanos, temos leões. Mas o coração da história é o mesmo. Por isso ela funciona em qualquer cultura. Crianças do Brasil, da Índia, da África, da Europa, dos Estados Unidos entendem Simba, porque todos entendem o medo de errar, o medo de não ser bom o bastante, o medo de decepcionar alguém que amamos. Quando Simba olha para o céu e vê o pai nas estrelas, aquilo é mais do que fantasia. É a ideia de que as pessoas que amamos continuam vivendo dentro de nós. Elas viram parte da nossa consciência, da nossa voz interior. Mufasa não volta como um fantasma físico, ele volta como memória, como consciência, como responsabilidade. Isso também é muito humano. Mesmo quando alguém morre, continuamos ouvindo suas palavras dentro da nossa cabeça. Continuamos tentando viver de um jeito que faria aquela pessoa se orgulhar. A história também fala sobre poder. Scar quer ser rei não para cuidar, mas para mandar. Ele governa com medo, não com respeito. Ele promete muito aos aliados, mas não cumpre. Ele destrói o equilíbrio. Mufasa governa como parte da natureza. Ele explica o ciclo da vida. Ele mostra que o rei não é dono de tudo. Ele é apenas uma parte do todo. Essa visão é quase filosófica. Diz que ninguém é maior do que a comunidade, nem mesmo o rei. Quando Scar quebra esse equilíbrio, tudo apodrece. Não é só o governo que muda. A terra muda. A comida acaba. O céu fica cinza. Isso mostra que escolhas morais afetam o mundo inteiro. No filme de 2019, essa ideia continua, mas é mostrada de forma mais silenciosa. A tecnologia mostra a savana seca, os ossos, os animais fracos. Não é tão teatral quanto no desenho, mas é mais realista. Isso deixa a mensagem mais dura. Não é fantasia. Parece algo que poderia acontecer de verdade. Outra coisa importante é a amizade. Timão e Pumba não são apenas alívio cômico. Eles salvam Simba quando ele quer morrer. Eles dão a ele um novo começo. Eles mostram que família não é só sangue. É quem cuida de você quando você está fraco. Nala também é fundamental. Ela representa o dever. Ela não aceita fugir. Ela enfrenta Scar mesmo sabendo que pode morrer. Ela não foge do que precisa ser feito. Ela é o oposto de Simba naquele momento. Ela é coragem. Ele é medo. E é esse contraste que faz Simba mudar. Ele não muda só por causa do pai. Ele muda porque vê que alguém que ama está sofrendo por causa da escolha dele de fugir. Isso também é muito real. Muitas vezes, só mudamos quando percebemos que nossa fuga machuca outras pessoas. O Rei Leão também fala sobre tempo. O tempo passa mesmo quando você foge. Simba cresce longe de casa, mas o problema não desaparece.
desaparece. Ele cresce junto com ele. Isso mostra que não existe pausa na vida. Você pode fingir que algo não existe, mas ele continua existindo. Essa é talvez a mensagem mais dura do filme. No original de 1994, tudo isso era contado com cores, exagero, humor e música. Em 2019, tudo isso é contado com realismo, silêncio e detalhes visuais. São duas formas diferentes de contar a mesma história. Uma fala direto ao coração pela fantasia, a outra fala ao coração pela realidade. Nenhuma é errada. Elas apenas tocam pessoas diferentes de formas diferentes. O importante é entender por que essa história nunca morre. Ela nunca morre porque fala de coisas que nunca mudam: medo, amor, perda, culpa, coragem, responsabilidade. Enquanto existirem pessoas, essas emoções vão existir. E enquanto elas existirem, histórias como O Rei Leão sempre vão encontrar alguém para ouvi-las. No próximo capítulo, vamos entrar mais fundo na parte técnica e artística. Como esse filme foi feito, como os artistas criaram essa savana digital e por que isso pode mudar o futuro do cinema. Porque por trás de cada leão que você vê na tela, existe uma equipe gigantesca de pessoas invisíveis trabalhando para criar emoção. O Rei Leão 2019 não tenta substituir o original. Ele anda ao lado dele. Um é desenho, o outro é tecnologia. Um é emoção exagerada, o outro é realismo silencioso. Cabe a cada pessoa decidir qual toca mais o coração. E talvez a resposta mais honesta seja: nenhum filme substitui o que a gente sentiu quando era criança. No próximo capítulo dessa nossa grande jornada, vamos falar sobre como o Rei Leão se conecta com outras histórias antigas, como mitos e tragédias, e por que essa história continua funcionando em qualquer época. Porque no final das contas, não é só sobre leões. É sobre quem somos quando crescemos. Então, O Rei Leão 2019 é como olhar para uma pintura famosa feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre O Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Quando você assiste ao Rei Leão de 2019, o que mais chama a atenção não é só a história, mas a sensação estranha de estar vendo algo que parece totalmente real, mas ao mesmo tempo impossível. Você vê leões, hienas, girafas, pássaros, insetos, vento passando pela grama, poeira subindo do chão, luz do sol atravessando nuvens. E tudo isso foi criado dentro de computadores. Nada ali foi filmado de verdade na África, com aqueles animais fazendo aquelas ações exatas. Quase tudo foi criado digitalmente. Isso transforma o filme em algo muito mais próximo de uma animação hiperrealista do que de um live action tradicional. Jon Favreau, o diretor, já tinha experimentado algo parecido em Mowgli, o Menino Lobo, mas em O Rei Leão ele levou isso a outro nível. Ele não queria apenas criar animais realistas, ele queria criar um mundo inteiro que parecesse filmado por uma câmera de verdade. Para isso, a equipe começou como se fosse fazer um documentário. Eles viajaram para a África, estudaram a savana, as cores do céu em diferentes horários, o jeito que a poeira sobe quando os animais correm, como o vento mexe a grama, como a luz muda ao longo do dia. Tudo isso foi registrado. Depois disso, os artistas começaram a recriar esse mundo dentro do computador. Cada pedra, cada árvore, cada montanha, cada folha foi modelada. Não é só desenhar um leão. É criar um planeta inteiro. Uma coisa impressionante é que eles usaram uma espécie de câmera virtual. O diretor e o diretor de fotografia colocavam óculos de realidade virtual e entravam no mundo digital. Eles caminhavam pela savana digital como se estivessem em um set de filmagem real. Eles escolhiam ângulos, movimentos de câmera, distância dos personagens, tudo como se estivessem segurando uma câmera de verdade. Isso é revolucionário. Antes, a animação era feita pensando como animadores. Aqui, foi feita pensando como cineastas. Mas isso trouxe um problema grande. Animais reais não se expressam como personagens de desenho. No filme de 1994, Simba, Scar e Mufasa tinham rostos muito expressivos. Eles sorriam, faziam caretas, levantavam sobrancelhas que nem existem em leões de verdade. Isso ajudava a mostrar emoção. No filme de 2019, eles decidiram ser fiéis à biologia. Um leão não faz caras exageradas. Ele tem movimentos limitados no rosto. Isso deixou o filme mais realista, mas também menos expressivo. Muita gente sentiu falta disso. Em cenas muito emocionais, como a morte de Mufasa, o Simba de 2019 parece mais contido. Ele sofre, mas não da forma exagerada que o desenho mostrava. Mais pesado, mais adulto. É uma escolha artística, não é um erro técnico, é uma decisão de estilo.
Outro ponto gigantesco é o trabalho de iluminação. Cada cena foi iluminada como se fosse filmada na natureza. O sol muda de posição, as sombras ficam mais longas de manhã, e no fim da tarde, a luz é mais dura ao meio-dia, mais suave no pôr do sol. Tudo isso foi programado. E não só isso. A poeira, o vento, os insetos, os pássaros no fundo, tudo se mexe. O mundo nunca está parado. Isso dá vida à cena mesmo quando os personagens estão quietos. O trabalho com água também é absurdo. Quando Simba atravessa rios, quando chove, quando a água escorre pelas pedras, aquilo não é só um efeito bonito, é matemática pura. São simulações físicas extremamente complexas. Cada gota tem peso, velocidade, direção. O computador calcula como ela bate, como ela escorre, como ela reflete a luz. Agora imagine fazer isso para milhões de gotas ao mesmo tempo. Por isso o filme demorou tanto para ficar pronto e custou tão caro. Não é só talento artístico, é poder computacional absurdo. Mas tecnologia sozinha não faz um filme. Tem também o trabalho dos atores de voz. Eles não estavam apenas lendo falas. Eles estavam atuando emocionalmente, mesmo sem figurino, sem cenário, sem outros atores na frente deles. Donald Glover, como Simba adulto, traz uma voz mais suave, mais insegura. Beyoncé, como Nala, traz força e presença. James Earl Jones, como Mufasa, traz aquela voz grave que parece vir da própria terra. Seth Rogen, como Pumbaa, é praticamente perfeito para o tipo de humor do personagem. Ele não tenta imitar o original. Ele traz o próprio estilo. Ele ri como Seth Rogen, mas isso funciona para Pumbaa. Billy Eichner como Timão traz energia nervosa, rápida, sarcástica. Ele contrasta com o jeito mais lento e relaxado de Pumbaa. Essas vozes ajudam a compensar a falta de expressões faciais exageradas. Você sente a emoção mais pela voz do que pelo rosto. A música também é essencial. Hans Zimmer voltou para fazer a trilha. Ele manteve os temas clássicos, mas reorquestrou, deixou mais épico, mais cinematográfico. As músicas não são apenas repetidas. Algumas foram encurtadas, outras mudaram um pouco. Be Prepared, por exemplo, virou quase um discurso sombrio em vez de um grande número musical. Isso também divide opiniões. Algumas pessoas sentem falta do espetáculo do original. Outras acham que combina mais com o tom realista. O novo filme também adiciona uma música nova, Spirit, cantada por Beyoncé. Ela não existia em 1994. Ela tenta dar uma identidade própria ao filme. Para alguns, funciona. Para outros, parece deslocada. Tudo isso mostra que o filme não é apenas uma cópia técnica. Ele é uma cópia estrutural, mas com escolhas artísticas diferentes. A pergunta que fica é: isso era necessário? Tecnicamente, sim. O filme mostrou que é possível criar mundos digitais quase indistinguíveis da realidade. Ele abriu portas para novos tipos de cinema. Artisticamente, a resposta depende de quem assiste. Algumas pessoas queriam algo novo, outras queriam exatamente o que amavam, só que com outra cara. O filme entrega isso. A mesma história, quase as mesmas cenas, mas com uma pele diferente. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma. A sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo. Para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável. O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Mesmo quem não gosta do filme como obra artística, precisa reconhecer o trabalho absurdo de milhares de pessoas que passaram anos criando cada detalhe. É um filme que talvez não exista para reinventar a história, mas para reinventar a forma como vemos imagens no cinema. E isso também é uma forma de legado. No próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto cultural, a nostalgia, o dinheiro, o marketing e por que a Disney continua fazendo esses remakes, mesmo com tantas críticas. Porque O Rei Leão não é só um filme, ele é parte de uma máquina muito maior chamada indústria do entretenimento. O Rei Leão 2019 não tenta substituir o original, ele anda ao lado dele. Um é desenho, o outro é tecnologia. Um é emoção exagerada, o outro é realismo silencioso. Cabe a cada pessoa decidir qual toca mais o coração, e talvez a resposta mais honesta seja: nenhum filme substitui o que a gente sentiu quando era criança. No próximo capítulo dessa nossa grande jornada, vamos falar sobre como O Rei Leão se conecta com outras histórias antigas, como mitos e tragédias, e por que essa história continua funcionando em qualquer época. Porque no final das contas, não é só sobre leões, é sobre quem somos quando crescemos. Então, O Rei Leão 2019 é como olhar para uma pintura famosa, feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre O Rei Leão, misturando história, emoção e crítica.
Tecnicamente, sim. O filme mostrou que é possível criar mundos digitais quase indistinguíveis da realidade. Ele abriu portas para novos tipos de cinema. Artisticamente, a resposta depende de quem assiste. Algumas pessoas queriam algo novo, outras queriam exatamente o que amavam, só que com outra cara. O filme entrega isso. A mesma história, quase as mesmas cenas, mas com uma pele diferente. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Nostalgia, dinheiro e o poder das memórias. Quando O Rei Leão de 2019 foi anunciado, o mundo não reagiu apenas como fãs de cinema. Reagiu como pessoas que estavam prestes a reencontrar uma parte da própria infância. Para muita gente, O Rei Leão de 1994 não era só um filme, era uma lembrança afetiva. Era a primeira vez no cinema. Era o VHS repetido dezenas de vezes em casa. Era a música tocando no rádio. Era o brinquedo, a mochila, a camiseta, o caderno da escola. A Disney entende isso melhor do que quase qualquer empresa no mundo. Ela não vende apenas histórias, ela vende memórias, ela vende sentimentos antigos embalados em algo novo. Quando alguém vê o trailer do novo Rei Leão e ouve os primeiros acordes de Circle of Life, não é só o cérebro que reage, é o coração. A pessoa não pensa: esse filme é bom? Ela pensa: isso faz parte de quem eu fui. É aí que entra a nostalgia. Nostalgia não é apenas lembrar do passado, é sentir o passado, é sentir segurança, é sentir um tempo em que a vida parecia mais simples, mesmo que não fosse. É lembrar de quando você não tinha contas para pagar, problemas para resolver, medos adultos para enfrentar. A Disney sabe que, ao tocar nessa memória, ela cria uma conexão emocional automática. E quando existe emoção, existe dinheiro. O Rei Leão de 2019 não foi feito apenas como um projeto artístico. Ele foi feito como um evento global. Antes mesmo de estrear, já existiam produtos, parcerias, brinquedos, roupas, mochilas, copos, lanches temáticos, tudo pronto. O filme era só o centro de uma roda gigante de consumo, e funcionou. O filme arrecadou mais de $1 bilhão. Mesmo com críticas divididas, mesmo com pessoas dizendo que era desnecessário, milhões foram ao cinema. Muitos foram mais de uma vez. Muitos levaram filhos, sobrinhos, irmãos mais novos, para mostrar o filme da minha infância. Isso cria uma ponte entre gerações. Pais que viram o desenho em 1994 agora levam os filhos para ver a versão de 2019. Eles querem compartilhar algo que foi importante para eles. Isso é poderoso. A Disney transforma lembranças pessoais em experiências comerciais. Mas isso não significa que seja sempre algo vazio. Para muita gente, ver o novo filme realmente foi emocionante. Não importa se é uma cópia. Importa como a pessoa se sentiu. Mas também existe o outro lado. Existe quem sinta que isso é exploração emocional, que a Disney não arrisca mais como antes, que ela prefere repetir o que já funcionou do que criar algo novo. É uma discussão justa. Se olharmos para a história da Disney, ela já foi extremamente inovadora. Branca de Neve, em 1937, foi um risco gigantesco. Ninguém acreditava que um longa-metragem animado daria certo. Foi chamado de A Loucura de Disney e virou um marco. O Rei Leão, de 1994, também não era adaptação de nenhum filme antigo da Disney. Era uma história nova, mesmo inspirada em mitos antigos. Foi um risco, e deu muito certo. Já O Rei Leão, de 2019, é um risco técnico, mas não é um risco narrativo. A história já estava aprovada pelo público há 25 anos. Isso muda o espírito do projeto. Não é mais: vamos contar algo que o mundo nunca viu. É: vamos contar de novo algo que o mundo já ama. Isso não é necessariamente errado, mas é diferente. A indústria do cinema mudou muito. Hoje, fazer um filme custa centenas de milhões. O risco financeiro é enorme. Empresas grandes preferem apostar no que já tem marca forte: super-heróis, remakes, continuações, franquias. Criar algo totalmente novo é mais arriscado. Por isso vemos tantos remakes: Aladdin, A Bela e a Fera, Cinderela, Dumbo, Mowgli, A Pequena Sereia, todos baseados em filmes antigos da própria Disney. O Rei Leão é só o mais famoso deles. Mas existe algo curioso. Mesmo quem critica esses filmes muitas vezes vai vê-los. Porque criticar não apaga a curiosidade, não apaga a nostalgia, não apaga o desejo de ver como ficou. Então o sistema se alimenta disso.
Quanto mais as pessoas falam, mesmo mal, mais atenção o filme recebe. Outro ponto importante é que esses remakes apresentam as histórias para uma nova geração. Crianças que nunca viram o desenho de 1994 conhecem Simba pela versão de 2019. Para elas, aquela é a versão original. Elas não sentem falta do estilo antigo. Elas crescem com aquele realismo. E talvez, daqui a 20 anos, elas vão sentir nostalgia dessa versão. E talvez a Disney faça outra versão ainda, com tecnologia ainda mais avançada. E essas crianças já adultas vão dizer: nada supera o Rei Leão de 2019. Assim funciona o ciclo. A nostalgia é sempre pessoal. Ela depende de quando você viveu algo pela primeira vez. Por isso as discussões são tão emocionais. Não é só sobre cinema, é sobre identidade. Quando alguém diz, essa versão é sem alma, muitas vezes está dizendo, essa versão não me fez sentir o que eu senti quando era criança. Mas nenhuma versão nova pode fazer isso, porque você não é mais criança. A emoção não vem só do filme, vem de quem você era quando viu. Isso é importante lembrar. O Rei Leão de 2019 não podia competir com a memória de 1994. Ele só podia ser outra coisa. Algumas pessoas aceitaram isso, outras não. Mas do ponto de vista da indústria, ele cumpriu seu papel. Ele ganhou dinheiro, ele manteve a marca viva, ele apresentou a história para novos públicos, ele mostrou tecnologia nova, e isso garante que o Rei Leão continue existindo culturalmente. Talvez não como arte revolucionária, mas como mito moderno, como história que atravessa décadas, formatos, estilos e gerações. E talvez isso seja, no fim, mais importante do que ser perfeito. No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo: história, técnica, emoção, crítica e legado. Vamos olhar para o Rei Leão não como um filme isolado, mas como parte de algo maior. A forma como os humanos contam histórias para não esquecer quem são. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: o Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Quando a gente junta tudo o que já foi falado, a história, a técnica, a nostalgia, o dinheiro, a emoção, começa a ficar claro que o Rei Leão é muito mais do que só um filme. Ele é um espelho emocional onde pessoas de idades, culturas e tempos diferentes se reconhecem. Por isso ele não morre. Ele muda de forma, muda de tecnologia, muda de voz, muda de estilo, mas o coração continua o mesmo. No centro de tudo está uma pergunta simples: quem eu sou quando ninguém está olhando? Simba não foge só porque tem medo de Scar. Ele foge porque tem medo de si mesmo. Ele acredita que é culpado pela morte do pai. Ele acredita que não merece ser rei. Ele acredita que seria melhor desaparecer. Isso não é coisa de desenho infantil, isso é coisa de gente. Quantas pessoas vivem se sentindo culpadas por algo que nem sempre foi culpa delas? Quantas pessoas fogem de responsabilidades porque acreditam que vão falhar? Quantas pessoas vivem tentando esquecer quem são para não sentir dor? Hakuna Matata parece uma piada, mas é uma filosofia muito real. É a filosofia da fuga emocional. É o deixa pra lá. É o não quero pensar nisso agora. É o um dia eu resolvo. Só que esse um dia sempre chega. E quando chega, ou você encara ou você quebra. Simba só vira rei quando aceita duas coisas: que ele errou em alguns momentos e que ele não é responsável por tudo o que aconteceu. Ele aprende que maturidade não é ser perfeito. É assumir o que dá para assumir e soltar o que não dependeu de você. Essa é uma das mensagens mais fortes do filme. Outra mensagem poderosa é sobre liderança. Mufasa não manda, ele cuida. Scar manda, ele usa. Mufasa entende o ciclo da vida. Ele sabe que tudo está conectado. Ele não se coloca acima da natureza. Ele se coloca dentro dela. Scar se coloca acima de tudo. Ele acha que tudo existe para servi-lo, e por isso tudo apodrece. Essa é uma metáfora política, social e humana. Líderes que governam para si mesmos destroem tudo ao redor. Líderes que governam como parte da comunidade mantêm o equilíbrio. Isso vale para reis, presidentes, chefes, pais, mães, professores, qualquer pessoa em posição de poder. O filme não fala isso com discursos longos. Ele mostra isso com terra seca, com animais magros, com céu cinza. Ele mostra que escolhas morais mudam o mundo físico. Outra coisa que nunca envelhece é a ideia de que família não é só sangue.
Simba é salvo por Timão e Pumba. Eles não têm obrigação nenhuma com ele. Eles não ganham nada com isso. Eles simplesmente cuidam dele, porque ele precisa. Eles viram família por escolha, não por obrigação. Isso é extremamente moderno e ao mesmo tempo extremamente antigo. Tribos humanas sempre funcionaram assim. Nem todo mundo é parente de sangue, mas todo mundo é responsável uns pelos outros. O filme também fala sobre identidade. Simba passa metade da vida tentando ser alguém que não é. Ele tenta ser só mais um, sem passado, sem dever, sem nome. Mas isso nunca dá certo, porque a identidade não é algo que você escolhe apagar, é algo que você precisa aprender a carregar. Ele só encontra paz quando aceita ser filho de Mufasa, herdeiro, parte da história daquele lugar. Não como peso, mas como continuidade. Isso também é humano. A gente pode tentar negar de onde vem, mas uma hora precisa olhar para trás para saber para onde vai. O Rei Leão também fala sobre tempo. O tempo não espera você estar pronto. O tempo anda. Enquanto Simba brinca cantando Hakuna Matata, o reino dele está morrendo. Enquanto ele foge, as pessoas que ele ama sofrem. Isso é duro, mas é real. O mundo não pausa para você resolver seus traumas. Por isso a história é tão forte. Ela não diz, seja perfeito. Ela diz, não fuja para sempre. Agora, quando essa história é contada em 1994, ela vem cheia de exagero, cor, expressão facial, música teatral. Ela conversa com a criança interior. Em 2019, ela vem cheia de realismo, silêncio, paisagens quase documentais. Ela conversa mais com o adulto que aquela criança virou. São duas formas diferentes de tocar a mesma ferida emocional. Nenhuma delas é definitiva. Nenhuma substitui a outra. Elas existem juntas. E talvez seja por isso que as pessoas brigam tanto sobre qual é melhor. Porque no fundo, elas estão defendendo não um filme, mas a versão de si mesmas que existia quando viram aquela história pela primeira vez. O Rei Leão de 1994 é a infância de muita gente. O Rei Leão de 2019 é a fase adulta reencontrando a infância. Isso é emocionalmente confuso e por isso gera amor e ódio ao mesmo tempo. Mas quando você se afasta um pouco da briga e olha a história de fora, percebe algo simples. Ela ainda funciona. Ela ainda faz pessoas chorarem. Ela ainda faz pessoas pensarem. Ela ainda faz crianças se encantarem. Ela ainda faz adultos se lembrarem. Isso é raro. Poucas histórias conseguem atravessar gerações sem perder o sentido. E isso não acontece por causa de tecnologia, nem por causa de dinheiro, nem só por causa da Disney. Acontece porque alguém, lá atrás, entendeu algo muito simples. Histórias boas falam de coisas que nunca mudam. Medo, amor, culpa, coragem, perda, esperança. Enquanto os humanos sentirem isso, histórias como O Rei Leão sempre terão lugar. Talvez daqui a 30 anos exista outra versão, feita com tecnologia que hoje nem existe. Talvez os personagens pareçam ainda mais reais. Talvez nem pareçam mais filmes, mas experiências imersivas. Mas se no centro ainda existir um filho tentando entender quem é depois de perder o pai, ainda será o Rei Leão. Não importa a forma, importa o coração. E é por isso que essa história não morre. No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo: história, técnica, emoção, crítica e legado. Vamos olhar para O Rei Leão não como um filme isolado, mas como parte de algo maior. A forma como os humanos contam histórias para não esquecer quem são. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Quando O Rei Leão de 2019 chegou aos cinemas, ele não encontrou um público neutro. Ele encontrou pessoas já cheias de memórias, expectativas e emoções antigas. Por isso a reação foi tão dividida. Não era apenas um filme novo sendo avaliado, era uma lembrança sendo tocada. Algumas pessoas saíram do cinema emocionadas. Choraram ao ouvir Circle of Life. Choraram ao ver Mufasa morrer de novo. Choraram ao ver Simba voltar. Para essas pessoas, não importava se era cópia, se era igual, se era diferente. Importava o sentimento que voltou. Outras pessoas saíram frustradas. Sentiram que algo estava vazio, que o filme parecia bonito por fora, mas frio por dentro, que faltava alma, expressão, exagero, magia. E o curioso é que as duas reações podem ser verdade ao mesmo tempo, porque cinema não é matemática, cinema é experiência, e cada pessoa entra na sala com uma história diferente dentro de si.
Quem viu O Rei Leão pela primeira vez em 1994 era criança. Tudo parecia gigante, emoção vinha fácil, a música grudava na pele, o desenho parecia infinito. Quem viu em 2019 já é adulto, já conhece a história, já sabe o que vai acontecer, já perdeu pessoas na vida real, já entende a dor de Simba de outro jeito. Então, o mesmo filme toca lugares diferentes. Para uma criança que nunca viu a versão antiga, o filme de 2019 é mágico. Ela não compara. Ela não pensa em alma ou estilo. Ela vê leões que parecem reais falando, cantando, sofrendo. Para ela, isso já é incrível. Para um adulto que cresceu com o desenho, o filme novo carrega o peso da comparação. Ele não é visto sozinho. Ele é visto ao lado de uma memória. E memória é injusta. Ela sempre ganha, porque memória não é só imagem, é cheiro, é som da casa, é quem estava do seu lado quando você viu, é quem você era naquela época. Nenhum filme novo pode competir com isso. Por isso, muitas críticas ao filme de 2019 não falam só de cinema, falam de perda, de algo que não pode ser repetido, ser criança pela primeira vez. Muita gente diz, esse filme é sem alma, mas talvez o que falte não seja a alma no filme. Talvez falte a mesma alma que você tinha quando viu a história pela primeira vez. Isso não diminui a crítica, mas ajuda a entender de onde ela vem. Ao mesmo tempo, também é verdade que o filme fez escolhas artísticas que afastaram parte do público. O realismo extremo tirou o exagero, humor visual, expressões grandes. Algumas cenas ficaram mais frias, algumas músicas perderam força. Isso não é só nostalgia, é estilo. Então, existe uma mistura de duas coisas: mudança real, no jeito de contar, e mudança no jeito de quem assiste. O resultado é uma divisão, mas essa divisão também mostra o poder da história. Poucos filmes geram tanta discussão emocional. Poucos filmes fazem pessoas brigarem tanto por causa de sentimentos. Ninguém briga por algo que não importa. Se O Rei Leão fosse só mais um filme qualquer, ninguém ligaria. Ele vira campo de batalha emocional porque ele significa algo. Outra coisa interessante é como as redes sociais mudaram tudo. Em 1994, você saía do cinema e comentava com amigos, família, talvez escrevesse uma carta, talvez falasse na escola. Em 2019, você sai do cinema e escreve na internet. Em segundos, milhares de pessoas leem. Em minutos, você encontra quem concorda e quem odeia o que você disse. Isso intensifica tudo. Amor vira fanatismo, crítica vira ódio, opinião vira guerra. O filme não mudou tanto. O mundo que fala sobre o filme mudou. Antes, você podia não gostar e ficar em silêncio. Hoje, você pode não gostar e gritar para o planeta inteiro. Isso faz parecer que o filme é mais odiado ou mais amado do que realmente é. Na verdade, ele é visto de 1000 jeitos diferentes ao mesmo tempo. E no meio disso tudo está a Disney, que observa números, e os números dizem que o filme deu muito certo. Mesmo com críticas, ele lotou salas, ele vendeu produtos, ele gerou conversa, ele manteve a marca viva. Então, do ponto de vista da empresa, ele cumpriu seu papel. Mas do ponto de vista cultural, ele fez algo mais importante. Ele reabriu a conversa sobre o Rei Leão. Ele fez pessoas voltarem a falar da história. Fez gente rever o desenho antigo. Fez crianças conhecerem Simba pela primeira vez. Fez adultos lembrarem de quem eram. Isso é impacto cultural. Mesmo quem odeia o filme de 2019 acaba falando mais sobre o Rei Leão por causa dele. Ele reacendeu a chama. E isso mostra algo curioso. Às vezes, até uma obra imperfeita pode ter um papel importante. Não por ser perfeita, mas por provocar. Provocar memória, provocar debate, provocar emoção. O Rei Leão de 2019 talvez não seja amado como o de 1994, mas ele existe como ponte entre passado e presente, entre pais e filhos, entre desenho e tecnologia, e talvez esse seja o lugar dele, não como substituto, mas como eco, um eco de uma história que continua gritando dentro das pessoas, mesmo depois de décadas. No próximo e último capítulo, vamos fechar tudo isso olhando para o futuro. O que acontece agora com o Rei Leão? Com a Disney, com o cinema, para onde essas histórias vão quando tecnologia, memória e mercado continuam se misturando? No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo: história, técnica, emoção, crítica e legado. Vamos olhar para o Rei Leão não como um filme isolado, mas como parte de algo maior. A forma como os humanos contam histórias para não esquecer quem são. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema.
Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Pratiksha e hoje trouxe para vocês uma história muito especial, perfeita para crianças, famílias e também para quem ama cinema. A nossa viagem de hoje vai direto para o coração da savana africana, para o mundo mágico de O Rei Leão, na versão de 2019. Esse filme chegou como uma grande aposta da Disney. Não é exatamente live action, porque quase tudo é feito por computação gráfica, mas ele tenta parecer o mais real possível. Animais com pelos, olhos, movimentos e ambientes que parecem de verdade. A ideia era recriar o clássico de 1994 usando tecnologia moderna, mantendo a mesma história, as mesmas músicas principais e quase as mesmas cenas. Mas antes de falar se isso deu certo ou não, vamos entrar de verdade nessa história, como se estivéssemos sentados em frente à fogueira, ouvindo alguém contar a lenda do rei da savana. A história começa com uma grande cerimônia. O sol nasce sobre as terras do reino, e todos os animais caminham em direção à pedra do rei. Zebras, elefantes, girafas, pássaros, antílopes, todos vêm em silêncio e respeito, porque um novo herdeiro nasceu. Rafiki, o sábio mandril, segura nos braços o filhote do rei Mufasa e o levanta diante de todos. Esse filhote se chama Simba. Ele não entende ainda, mas aquele momento marca o início de um ciclo. Ele nasceu para ser rei. Mufasa observa tudo com orgulho. Ao lado dele está Sarabi, a rainha. Eles sabem que Simba carrega não só o sangue real, mas também a responsabilidade de cuidar de todos. Mas nem todos estão felizes. Longe dali, nas sombras, está Scar, o irmão de Mufasa. Ele não participou da cerimônia. Ele odeia o fato de não ser o rei, e agora, com o nascimento de Simba, ele sabe que nunca será. Scar é inteligente, manipulador e paciente. Ele não ataca de frente, ele espera, ele observa, ele planeja. Enquanto isso, Simba cresce como uma criança cheia de energia. Ele corre, pula, brinca e sonha em ser rei logo. Para ele, ser rei significa fazer o que quiser. Mufasa tenta ensinar algo mais profundo. Um dia, leva Simba ao topo da pedra do rei e mostra toda a terra iluminada pelo sol. Ele diz que tudo aquilo faz parte do reino e que um dia será responsabilidade de Simba proteger aquele equilíbrio. Ele fala sobre o ciclo da vida, que todos os seres estão conectados. Os reis não mandam para seu próprio benefício, eles servem. Simba ouve, mas ainda não entende totalmente. Ele é só um filhote curioso. Mufasa também o avisa sobre um lugar proibido, o cemitério dos elefantes, uma área perigosa onde vivem as hienas. Simba promete não ir, mas Scar escuta essa conversa e vê aí uma oportunidade. Scar se aproxima de Simba, fingindo ser um tio gentil. Ele planta uma ideia perigosa na cabeça do filhote, dizendo que só os leões mais corajosos vão até o cemitério dos elefantes, que reis de verdade enfrentam perigos. Simba, querendo provar seu valor, chama sua amiga Nala, e os dois fogem escondidos para explorar o lugar proibido. No começo, eles não sentem medo. Brincam, correm, se provocam, mas logo percebem que não estão sozinhos. As hienas aparecem, cercam os filhotes, zombam deles. A situação fica séria. No último momento, Mufasa chega. Ele enfrenta as hienas e salva Simba e Nala, mas depois, como pai, ele fica decepcionado. Não grita por ódio, mas fala com firmeza. Ele diz que o medo existe para proteger, que desobedecer pode matar. Naquela noite, Mufasa conversa com Simba olhando as estrelas. Diz que os grandes reis do passado vivem ali, observando, que sempre estarão guiando Simba. Scar, vendo que seu primeiro plano falhou, prepara algo muito maior. Ele combina com as hienas um plano mortal. Ele leva Simba até um desfiladeiro e o deixa lá, dizendo que é um lugar para treinar seu rugido. Depois, Scar manda as hienas provocarem uma manada de gnus para causar uma grande debandada. Simba fica preso no meio do caos. Milhares de animais correm em sua direção. Ele tenta escapar, mas cai e se segura numa árvore quebrada. Scar corre avisar Mufasa que Simba está em perigo. Mufasa se joga no desfiladeiro, enfrenta a manada e consegue salvar Simba, jogando-o para fora.
Exausto, Mufasa tenta subir de volta. Ele pede ajuda a Scar. Scar olha nos olhos do irmão e diz que ele o traiu. Então, joga Mufasa para a morte. Simba vê o corpo do pai sem vida. Ele chora, tenta acordá-lo, sem entender o que aconteceu. Scar aparece e mente. Diz que a morte de Mufasa foi culpa de Simba, que se ele não tivesse ido lá, nada disso teria acontecido. Simba, destruído pela culpa, foge. Scar manda as hienas atrás dele para matá-lo, mas Simba consegue escapar e corre para longe do reino. Scar então volta e diz que tanto Mufasa quanto Simba morreram. Ele assume o trono e deixa as hienas entrarem nas terras do reino. A savana começa a morrer. Simba, sozinho no deserto, quase morre de sede, mas é encontrado por Timão e Pumba, dois amigos improváveis. Eles vivem com a filosofia Hakuna Matata, que significa sem preocupações. Eles ensinam Simba a esquecer o passado, a não pensar em dor, culpa ou responsabilidade. Simba cresce com eles, longe de tudo o que era. Enquanto isso, o reino sofre sob o governo de Scar. Falta comida, falta água, falta esperança. Sarabi e as outras leoas resistem, mas estão fracas. Nala decide fugir para buscar ajuda. Por acaso, ela encontra Simba já adulto. No começo, eles não se reconhecem. Depois, a alegria é enorme. Nala conta a verdade. Scar destruiu tudo. Simba é o verdadeiro rei e precisa voltar, mas Simba se recusa. Ele acredita que matou o pai. Rafiki encontra Simba e o leva até um lago. Lá, Simba vê seu reflexo, mas também vê Mufasa. Em uma visão, o espírito do pai diz que Simba precisa lembrar quem ele é. Simba finalmente aceita. Ele decide voltar. Com a ajuda de Nala, Timão e Pumba, ele enfrenta Scar. Durante a luta, Scar confessa que matou Mufasa. Todos ouvem. As leoas se voltam contra Scar. As hienas também, quando percebem que foram usadas. Scar é derrotado. A chuva cai. O reino começa a se recuperar. Simba sobe na pedra do rei e ruge como o verdadeiro rei. O ciclo da vida continua quando, mais tarde, ele e Nala apresentam seu próprio filhote ao reino. Essa é a história que tocou milhões de pessoas desde 1994 e que foi refeita em 2019 com tecnologia moderna. Agora vem a parte importante, o olhar crítico. O diretor Jon Favreau quis recriar quase tudo exatamente igual, cena por cena, fala por fala, música por música. Tecnicamente, o filme é impressionante. Os animais parecem reais. A grama, o céu, a luz, tudo é lindo. Mas existe um problema. Quando os animais parecem reais demais, eles perdem expressão. Um leão de verdade não sorri como um desenho animado. Não levanta sobrancelhas de forma exagerada. Isso faz com que cenas emocionais pareçam mais frias. Na animação de 1994, cada rosto era cheio de emoção. Em 2019, muitas vezes parece que estamos vendo um documentário com falas humanas. O filme é bonito, mas muitas pessoas sentiram que ele não tem alma própria. Ele copia o original, mas não traz algo novo. Não arrisca. Não cria identidade. Por outro lado, para quem nunca viu o original, ele funciona muito bem. A história ainda é forte, as músicas ainda emocionam. A mensagem sobre responsabilidade, família e identidade ainda é poderosa. Então, O Rei Leão, 2019, é como olhar para uma pintura famosa, feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre o Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Quando o Rei Leão de 2019 foi anunciado, muita gente sentiu duas coisas ao mesmo tempo: alegria e medo. Alegria porque o Rei Leão é uma das histórias mais amadas da Disney. Medo porque tocar em algo tão perfeito sempre parece perigoso. A pergunta que ficou no ar era simples: por que refazer algo que já funciona tão bem? A resposta oficial era tecnologia. A Disney queria mostrar até onde o cinema podia ir usando computação gráfica. Não era exatamente um filme com atores humanos. Era um filme todo feito em computador, mas tentando parecer um documentário real da natureza. Leões com pelos detalhados, olhos que refletem a luz, vento passando pela savana, poeira subindo quando os animais correm. Jon Favreau, o diretor, já tinha feito isso antes em Mowgli.
O Menino Lobo. Naquele filme, havia um menino real cercado por animais digitais. Funcionou muito bem. Então a Disney pensou: se deu certo lá, vai dar certo aqui também. Mas o Rei Leão é diferente. Não é só uma história. É memória afetiva. É infância. É música que mora na cabeça das pessoas há décadas. Quando o público entrou no cinema em 2019, muitos não queriam só ver uma história, queriam sentir de novo o que sentiram em 1994. A primeira cena deixou todo mundo em silêncio. O sol subindo, a música Circle of Life, os animais caminhando, tudo quase igual ao desenho antigo, mas agora parecia real, parecia um documentário da National Geographic com música da Disney. Tecnicamente é impossível não admirar. Cada detalhe foi pensado, cada fio de pelo, cada sombra, cada reflexo no olho dos animais. Os artistas digitais fizeram algo que parecia impossível anos atrás, mas logo veio a primeira sensação estranha. Os animais pareciam reais demais. No desenho de 1994, Simba tinha olhos grandes, sobrancelhas expressivas, sorriso claro. Ele parecia uma criança. Em 2019, Simba parece um filhote de leão de verdade. E leões de verdade não mostram emoções como humanos. Quando Simba ri, ele só abre a boca. Quando ele chora, quase não dá para perceber. Isso muda completamente o impacto emocional. A cena da morte de Mufasa, por exemplo, é uma das mais tristes da história da animação. No desenho, você vê o desespero no rosto de Simba. Em 2019, você vê um leãozinho tentando empurrar outro leão. A emoção está mais na música do que nos rostos. Muita gente saiu do cinema dizendo: "É lindo, mas não me fez chorar como antes." Isso não significa que o filme é ruim. Significa que ele escolheu um caminho que muda a forma como a história é sentida. Outra decisão foi copiar quase tudo do original. Muitas cenas são iguais, quadro por quadro. Mesmos diálogos, mesmos movimentos de câmera, mesmas músicas. Isso agradou quem queria ver exatamente a mesma história, só que com aparência real, mas incomodou quem esperava algo novo. Algumas músicas foram cortadas ou encurtadas. Be Prepared, a música de Scar, ficou muito menor. No original, era teatral, exagerada, cheia de sombra e humor sombrio. Em 2019, ficou quase séria demais, sem aquele clima de vilão de teatro. Por outro lado, Timão e Pumba continuam funcionando muito bem. Seth Rogen como Pumba trouxe um humor natural. As piadas entre eles ainda fazem rir. Eles são quase os únicos que mantêm a leveza e a alma do desenho antigo. Rafiki, porém, perdeu muito de sua personalidade. No desenho, ele era misterioso e engraçado ao mesmo tempo. Em 2019, ele ficou mais sério, quase só espiritual, menos divertido. Isso mostra uma coisa clara. Quando você tenta ser real demais, você perde a liberdade de exagerar, e o exagero é uma parte importante da animação. A animação permite que um personagem faça caretas, pule de forma impossível, mude de expressão em segundos. O realismo prende os personagens a regras da natureza, e a natureza não foi feita para contar histórias humanas com emoções exageradas. Ao mesmo tempo, a história ainda funciona. Fala sobre identidade, sobre culpa, sobre crescer, sobre aceitar responsabilidades. Muita gente que nunca viu o original assistiu ao filme de 2019 e adorou. Para essas pessoas, ele não é uma cópia. É a primeira versão que conhecem, e para elas, ele é emocionante. Isso cria uma situação curiosa. O mesmo filme pode ser visto como lindo ou como vazio, dependendo de quem assiste. Para quem cresceu com o original, o novo parece uma sombra. Para quem não conhece o antigo, o novo é a luz. A Disney sabia disso. Ela não fez o filme só por arte, fez por nostalgia. Nostalgia vende. Pessoas pagam para sentir de novo algo que já sentiram. É por isso que tantos remakes existem hoje. Aladdin, A Bela e a Fera, Cinderela, Dumbo, A Pequena Sereia. A Disney olha para o passado e transforma a memória em produto. Isso não é totalmente errado, mas levanta uma pergunta importante. Até que ponto o cinema deve repetir e até que ponto deve criar? No caso de O Rei Leão, a criação ficou mais na tecnologia do que na história. A história foi quase copiada. É como se alguém refizesse uma música famosa com instrumentos mais caros, mas tocando exatamente as mesmas notas. Fica bonito, mas não surpreende.
Ainda assim, não dá para negar o impacto cultural. Crianças de hoje vão lembrar de Simba de 2019 como muitos lembram do Simba de 1994. Elas vão cantar as músicas, chorar nas cenas tristes e rir com Timão e Pumba. E talvez, no futuro, alguém faça outro remake, ainda mais realista, e essas crianças vão dizer: o antigo era melhor, porque no fundo não é só sobre qualidade, é sobre quando aquela história entrou na sua vida. O Rei Leão 2019 não tenta substituir o original. Ele anda ao lado dele. Um é desenho, o outro é tecnologia. Um é emoção exagerada, o outro é realismo silencioso. Cabe a cada pessoa decidir qual toca mais o coração. E talvez a resposta mais honesta seja: nenhum filme substitui o que a gente sentiu quando era criança. No próximo capítulo dessa nossa grande jornada, vamos falar sobre como o Rei Leão se conecta com outras histórias antigas, como mitos e tragédias, e por que essa história continua funcionando em qualquer época. Porque no final das contas, não é só sobre leões, é sobre quem somos quando crescemos. Então, o Rei Leão 2019 é como olhar para uma pintura famosa feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre o Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Para entender por que o Rei Leão funciona tão bem, seja em 1994, seja em 2019, é preciso olhar além da Disney. Essa história não nasceu do nada. Ela é parte de uma família muito antiga de histórias humanas. As histórias sobre herança, culpa, perda, poder e identidade. Muita gente já ouviu que o Rei Leão é inspirado em Hamlet, de William Shakespeare. E isso não é exagero. Os paralelos são claros. Em Hamlet, um rei morre, o tio toma o trono, o filho é afastado e precisa voltar para enfrentar a verdade. Em O Rei Leão, Mufasa morre, Scar toma o poder, Simba foge e depois precisa voltar. Mas a semelhança não é só no enredo, está também no tema. Hamlet fala sobre dúvida, responsabilidade, culpa e identidade. Simba também. Ele passa metade da vida fugindo do que acredita ser sua culpa. Ele acha que matou o pai. Essa culpa molda quem ele se torna. Isso é profundamente humano. Todos nós, em algum momento, fugimos de algo que dói. Fugimos de decisões difíceis. Fugimos de responsabilidades que parecem grandes demais. Hakuna Matata, a música alegre, esconde algo sério. Ela diz: sem preocupações, mas o que Simba está fazendo não é resolver seus problemas, é ignorá-los. Ele escolhe não pensar, não lembrar, não sentir. Isso funciona por um tempo, mas não para sempre. É por isso que Rafiki é tão importante. Ele não deixa Simba fugir. Ele mostra que o passado dói, mas também ensina. Ele diz que você pode aprender com a dor ou fugir dela, mas fugir não muda nada. Essa é uma mensagem muito antiga. Aparece em mitos gregos, em histórias bíblicas, em lendas africanas, em contos orientais. O herói sempre precisa voltar para casa, precisa enfrentar o que deixou para trás. O Rei Leão só muda o cenário. Em vez de castelos, temos savana. Em vez de reis humanos, temos leões. Mas o coração da história é o mesmo. Por isso ela funciona em qualquer cultura. Crianças do Brasil, da Índia, da África, da Europa, dos Estados Unidos entendem Simba, porque todos entendem o medo de errar, o medo de não ser bom o bastante, o medo de decepcionar alguém que amamos. Quando Simba olha para o céu e vê o pai nas estrelas, aquilo é mais do que fantasia. É a ideia de que as pessoas que amamos continuam vivendo dentro de nós. Elas viram parte da nossa consciência, da nossa voz interior. Mufasa não volta como um fantasma físico, ele volta como memória, como consciência, como responsabilidade. Isso também é muito humano. Mesmo quando alguém morre, continuamos ouvindo suas palavras dentro da nossa cabeça. Continuamos tentando viver de um jeito que faria aquela pessoa se orgulhar. A história também fala sobre poder. Scar quer ser rei não para cuidar, mas para mandar. Ele governa com medo, não com respeito. Ele promete muito aos aliados, mas não cumpre. Ele destrói o equilíbrio. Mufasa governa como parte da natureza. Ele explica o ciclo da vida. Ele mostra que o rei não é dono de tudo. Ele é apenas uma parte do todo. Essa visão é quase filosófica. Diz que ninguém é maior do que a comunidade, nem mesmo o rei. Quando Scar quebra esse equilíbrio, tudo apodrece. Não é só o governo que muda. A terra muda. A comida acaba. O céu fica cinza.
Isso mostra que escolhas morais afetam o mundo inteiro. No filme de 2019, essa ideia continua, mas é mostrada de forma mais silenciosa. A tecnologia mostra a savana seca, os ossos, os animais fracos. Não é tão teatral quanto no desenho, mas é mais realista. Isso deixa a mensagem mais dura. Não é fantasia. Parece algo que poderia acontecer de verdade. Outra coisa importante é a amizade. Timão e Pumba não são apenas alívio cômico. Eles salvam Simba quando ele quer morrer. Eles dão a ele um novo começo. Eles mostram que família não é só sangue. É quem cuida de você quando você está fraco. Nala também é fundamental. Ela representa o dever. Ela não aceita fugir. Ela enfrenta Scar mesmo sabendo que pode morrer. Ela não foge do que precisa ser feito. Ela é o oposto de Simba naquele momento. Ela é coragem. Ele é medo. E é esse contraste que faz Simba mudar. Ele não muda só por causa do pai. Ele muda porque vê que alguém que ama está sofrendo por causa da escolha dele de fugir. Isso também é muito real. Muitas vezes, só mudamos quando percebemos que nossa fuga machuca outras pessoas. O Rei Leão também fala sobre tempo. O tempo passa mesmo quando você foge. Simba cresce longe de casa, mas o problema não desaparece. Ele cresce junto com ele. Isso mostra que não existe pausa na vida. Você pode fingir que algo não existe, mas ele continua existindo. Essa é talvez a mensagem mais dura do filme. No original de 1994, tudo isso era contado com cores, exagero, humor e música. Em 2019, tudo isso é contado com realismo, silêncio e detalhes visuais. São duas formas diferentes de contar a mesma história. Uma fala direto ao coração pela fantasia, a outra fala ao coração pela realidade. Nenhuma é errada. Elas apenas tocam pessoas diferentes de formas diferentes. O importante é entender por que essa história nunca morre. Ela nunca morre porque fala de coisas que nunca mudam. Medo, amor, perda, culpa, coragem, responsabilidade. Enquanto existirem pessoas, essas emoções vão existir. E enquanto elas existirem, histórias como O Rei Leão sempre vão encontrar alguém para ouvi-las. No próximo capítulo, vamos entrar mais fundo na parte técnica e artística. Como esse filme foi feito, como os artistas criaram essa savana digital e por que isso pode mudar o futuro do cinema. Porque por trás de cada leão que você vê na tela, existe uma equipe gigantesca de pessoas invisíveis trabalhando para criar emoção. O Rei Leão 2019 não tenta substituir o original. Ele anda ao lado dele. Um é desenho, o outro é tecnologia. Um é emoção exagerada, o outro é realismo silencioso. Cabe a cada pessoa decidir qual toca mais o coração. E talvez a resposta mais honesta seja: nenhum filme substitui o que a gente sentiu quando era criança. No próximo capítulo dessa nossa grande jornada, vamos falar sobre como o Rei Leão se conecta com outras histórias antigas, como mitos e tragédias, e por que essa história continua funcionando em qualquer época. Porque no final das contas, não é só sobre leões, é sobre quem somos quando crescemos. Então, O Rei Leão 2019 é como olhar para uma pintura famosa feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre o Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Quando você assiste ao Rei Leão de 2019, o que mais chama a atenção não é só a história, mas a sensação estranha de estar vendo algo que parece totalmente real, mas ao mesmo tempo impossível. Você vê leões, hienas, girafas, pássaros, insetos, vento passando pela grama, poeira subindo do chão, luz do sol atravessando nuvens. E tudo isso foi criado dentro de computadores. Nada ali foi filmado de verdade na África, com aqueles animais fazendo aquelas ações exatas. Quase tudo foi criado digitalmente. Isso transforma o filme em algo muito mais próximo de uma animação hiperrealista do que de um live action tradicional. Jon Favreau, o diretor, já tinha experimentado algo parecido em Mowgli, o Menino Lobo, mas em O Rei Leão ele levou isso a outro nível. Ele não queria apenas criar animais realistas. Ele queria criar um mundo inteiro que parecesse filmado por uma câmera de verdade.
Para isso, a equipe começou como se fosse fazer um documentário. Eles viajaram para a África, estudaram a savana, as cores do céu em diferentes horários, o jeito que a poeira sobe quando os animais correm, como o vento mexe a grama, como a luz muda ao longo do dia. Tudo isso foi registrado. Depois disso, os artistas começaram a recriar esse mundo dentro do computador. Cada pedra, cada árvore, cada montanha, cada folha foi modelada. Não é só desenhar um leão. É criar um planeta inteiro. Uma coisa impressionante é que eles usaram uma espécie de câmera virtual. O diretor e o diretor de fotografia colocavam óculos de realidade virtual e entravam no mundo digital. Eles caminhavam pela savana digital como se estivessem em um set de filmagem real. Eles escolhiam ângulos, movimentos de câmera, distância dos personagens, tudo como se estivessem segurando uma câmera de verdade. Isso é revolucionário. Antes, a animação era feita pensando como animadores. Aqui, foi feita pensando como cineastas. Mas isso trouxe um problema grande. Animais reais não se expressam como personagens de desenho. No filme de 1994, Simba, Scar e Mufasa tinham rostos muito expressivos. Eles sorriam, faziam caretas, levantavam sobrancelhas que nem existem em leões de verdade. Isso ajudava a mostrar emoção. No filme de 2019, eles decidiram ser fiéis à biologia. Um leão não faz caras exageradas. Ele tem movimentos limitados no rosto. Isso deixou o filme mais realista, mas também menos expressivo. Muita gente sentiu falta disso. Em cenas muito emocionais, como a morte de Mufasa, o Simba de 2019 parece mais contido. Ele sofre, mas não da forma exagerada que o desenho mostrava. Mais pesado, mais adulto. É uma escolha artística, não é um erro técnico, é uma decisão de estilo. Outro ponto gigantesco é o trabalho de iluminação. Cada cena foi iluminada como se fosse filmada na natureza. O sol muda de posição, as sombras ficam mais longas de manhã e no fim da tarde, a luz é mais dura ao meio-dia, mais suave no pôr do sol. Tudo isso foi programado. E não só isso. A poeira, o vento, os insetos, os pássaros no fundo, tudo se mexe. O mundo nunca está parado. Isso dá vida à cena mesmo quando os personagens estão quietos. O trabalho com água também é absurdo. Quando o Simba atravessa rios, quando chove, quando a água escorre pelas pedras, aquilo não é só um efeito bonito, é matemática pura. São simulações físicas extremamente complexas. Cada gota tem peso, velocidade, direção. O computador calcula como ela bate, como ela escorre, como ela reflete a luz. Agora imagine fazer isso para milhões de gotas ao mesmo tempo. Por isso o filme demorou tanto para ficar pronto e custou tão caro. Não é só talento artístico, é poder computacional absurdo. Mas tecnologia sozinha não faz um filme. Tem também o trabalho dos atores de voz. Eles não estavam apenas lendo falas, eles estavam atuando emocionalmente, mesmo sem figurino, sem cenário, sem outros atores na frente deles. Donald Glover, como Simba adulto, traz uma voz mais suave, mais insegura. Beyoncé, como Nala, traz força e presença. James Earl Jones, como Mufasa, traz aquela voz grave que parece vir da própria terra. Seth Rogen, como Pumbaa, é praticamente perfeito para o tipo de humor do personagem. Ele não tenta imitar o original. Ele traz o próprio estilo. Ele ri como Seth Rogen, mas isso funciona para Pumbaa. Billy Eichner como Timão traz energia nervosa, rápida, sarcástica. Ele contrasta com o jeito mais lento e relaxado de Pumbaa. Essas vozes ajudam a compensar a falta de expressões faciais exageradas. Você sente a emoção mais pela voz do que pelo rosto. A música também é essencial. Hans Zimmer voltou para fazer a trilha. Ele manteve os temas clássicos, mas reorquestrou, deixou mais épico, mais cinematográfico. As músicas não são apenas repetidas. Algumas foram encurtadas, outras mudaram um pouco. Be Prepared, por exemplo, virou quase um discurso sombrio em vez de um grande número musical. Isso também divide opiniões. Algumas pessoas sentem falta do espetáculo do original. Outras acham que combina mais com o tom realista. O novo filme também adiciona uma música nova, Spirit, cantada por Beyoncé. Ela não existia em 1994. Ela tenta dar uma identidade própria ao filme. Para alguns, funciona. Para outros, parece deslocada.
Tudo isso mostra que o filme não é apenas uma cópia técnica. Ele é uma cópia estrutural, mas com escolhas artísticas diferentes. A pergunta que fica é: isso era necessário? Tecnicamente, sim. O filme mostrou que é possível criar mundos digitais quase indistinguíveis da realidade. Ele abriu portas para novos tipos de cinema. Artisticamente, a resposta depende de quem assiste. Algumas pessoas queriam algo novo, outras queriam exatamente o que amavam, só que com outra cara. O filme entrega isso. A mesma história, quase as mesmas cenas, mas com uma pele diferente. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma. A sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo. Para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável. O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Mesmo quem não gosta do filme como obra artística, precisa reconhecer o trabalho absurdo de milhares de pessoas que passaram anos criando cada detalhe. É um filme que talvez não exista para reinventar a história, mas para reinventar a forma como vemos imagens no cinema. E isso também é uma forma de legado. No próximo capítulo, vamos falar sobre o impacto cultural, a nostalgia, o dinheiro, o marketing e por que a Disney continua fazendo esses remakes, mesmo com tantas críticas. Porque O Rei Leão não é só um filme, ele é parte de uma máquina muito maior chamada indústria do entretenimento. O Rei Leão 2019 não tenta substituir o original, ele anda ao lado dele. Um é desenho, o outro é tecnologia. Um é emoção exagerada, o outro é realismo silencioso. Cabe a cada pessoa decidir qual toca mais o coração, e talvez a resposta mais honesta seja: nenhum filme substitui o que a gente sentiu quando era criança. No próximo capítulo dessa nossa grande jornada, vamos falar sobre como o Rei Leão se conecta com outras histórias antigas, como mitos e tragédias, e por que essa história continua funcionando em qualquer época. Porque no final das contas, não é só sobre leões, é sobre quem somos quando crescemos. Então, o Rei Leão 2019 é como olhar para uma pintura famosa, feita de novo com tintas mais caras. Ela brilha mais, mas talvez não emocione do mesmo jeito. Essa é só a primeira parte da nossa grande documentário sobre O Rei Leão, misturando história, emoção e crítica. Tecnicamente, sim. O filme mostrou que é possível criar mundos digitais quase indistinguíveis da realidade. Ele abriu portas para novos tipos de cinema. Artisticamente, a resposta depende de quem assiste. Algumas pessoas queriam algo novo, outras queriam exatamente o que amavam, só que com outra cara. O filme entrega isso. A mesma história, quase as mesmas cenas, mas com uma pele diferente. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma. A sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo. Para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável. O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Nostalgia, dinheiro e o poder das memórias. Quando o Rei Leão de 2019 foi anunciado, o mundo não reagiu apenas como fãs de cinema. Reagiu como pessoas que estavam prestes a reencontrar uma parte da própria infância. Para muita gente, O Rei Leão de 1994 não era só um filme, era uma lembrança afetiva. Era a primeira vez no cinema. Era o VHS repetido dezenas de vezes em casa. Era a música tocando no rádio. Era o brinquedo, a mochila, a camiseta, o caderno da escola. A Disney entende isso melhor do que quase qualquer empresa no mundo. Ela não vende apenas histórias, ela vende memórias, ela vende sentimentos antigos embalados em algo novo. Quando alguém vê o trailer do novo Rei Leão e ouve os primeiros acordes de Circle of Life, não é só o cérebro que reage, é o coração. A pessoa não pensa: esse filme é bom? Ela pensa: isso faz parte de quem eu fui. É aí que entra a nostalgia. Nostalgia não é apenas lembrar do passado, é sentir o passado, é sentir segurança, é sentir um tempo em que a vida parecia mais simples, mesmo que não fosse. É lembrar de quando você não tinha contas para pagar, problemas para resolver, medos adultos para enfrentar. A Disney sabe que, ao tocar nessa memória, ela cria uma conexão emocional automática. E quando existe emoção, existe dinheiro.
O Rei Leão de 2019 não foi feito apenas como um projeto artístico. Ele foi feito como um evento global. Antes mesmo de estrear, já existiam produtos, parcerias, brinquedos, roupas, mochilas, copos, lanches temáticos, tudo pronto. O filme era só o centro de uma roda gigante de consumo, e funcionou. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão. Mesmo com críticas divididas, mesmo com pessoas dizendo que era desnecessário, milhões foram ao cinema. Muitos foram mais de uma vez. Muitos levaram filhos, sobrinhos, irmãos mais novos para mostrar o filme da minha infância. Isso cria uma ponte entre gerações. Pais que viram o desenho em 1994 agora levam os filhos para ver a versão de 2019. Eles querem compartilhar algo que foi importante para eles. Isso é poderoso. A Disney transforma lembranças pessoais em experiências comerciais. Mas isso não significa que seja sempre algo vazio. Para muita gente, ver o novo filme realmente foi emocionante. Não importa se é uma cópia. Importa como a pessoa se sentiu. Mas também existe o outro lado. Existe quem sinta que isso é exploração emocional, que a Disney não arrisca mais como antes, que ela prefere repetir o que já funcionou do que criar algo novo. É uma discussão justa. Se olharmos para a história da Disney, ela já foi extremamente inovadora. Branca de Neve, em 1937, foi um risco gigantesco. Ninguém acreditava que um longa-metragem animado daria certo. Foi chamado de A Loucura de Disney e virou um marco. O Rei Leão, de 1994, também não era adaptação de nenhum filme antigo da Disney. Era uma história nova, mesmo inspirada em mitos antigos. Foi um risco, e deu muito certo. Já o Rei Leão de 2019 é um risco técnico, mas não é um risco narrativo. A história já estava aprovada pelo público há 25 anos. Isso muda o espírito do projeto. Não é mais, vamos contar algo que o mundo nunca viu. É vamos contar de novo algo que o mundo já ama. Isso não é necessariamente errado, mas é diferente. A indústria do cinema mudou muito. Hoje, fazer um filme custa centenas de milhões. O risco financeiro é enorme. Empresas grandes preferem apostar no que já tem marca forte: super-heróis, remakes, continuações, franquias. Criar algo totalmente novo é mais arriscado. Por isso vemos tantos remakes: Aladdin, A Bela e a Fera, Cinderela, Dumbo, Mowgli, A Pequena Sereia, todos baseados em filmes antigos da própria Disney. O Rei Leão é só o mais famoso deles. Mas existe algo curioso. Mesmo quem critica esses filmes muitas vezes vai vê-los, porque criticar não apaga a curiosidade, não apaga a nostalgia, não apaga o desejo de ver como ficou. Então o sistema se alimenta disso. Quanto mais as pessoas falam, mesmo mal, mais atenção o filme recebe. Outro ponto importante é que esses remakes apresentam as histórias para uma nova geração. Crianças que nunca viram o desenho de 1994 conhecem Simba pela versão de 2019. Para elas, aquela é a versão original. Elas não sentem falta do estilo antigo. Elas crescem com aquele realismo. E talvez, daqui a 20 anos, elas vão sentir nostalgia dessa versão. E talvez a Disney faça outra versão ainda, com tecnologia ainda mais avançada. E essas crianças já adultas vão dizer: nada supera o Rei Leão de 2019. Assim funciona o ciclo. A nostalgia é sempre pessoal. Ela depende de quando você viveu algo pela primeira vez. Por isso as discussões são tão emocionais. Não é só sobre cinema, é sobre identidade. Quando alguém diz, essa versão é sem alma, muitas vezes está dizendo, essa versão não me fez sentir o que eu senti quando era criança. Mas nenhuma versão nova pode fazer isso, porque você não é mais criança. A emoção não vem só do filme, vem de quem você era quando viu. Isso é importante lembrar. O Rei Leão de 2019 não podia competir com a memória de 1994. Ele só podia ser outra coisa. Algumas pessoas aceitaram isso, outras não. Mas do ponto de vista da indústria, ele cumpriu seu papel. Ele ganhou dinheiro, ele manteve a marca viva, ele apresentou a história para novos públicos, ele mostrou tecnologia nova, e isso garante que o Rei Leão continue existindo culturalmente. Talvez não como arte revolucionária, mas como mito moderno, como história que atravessa décadas, formatos, estilos e gerações. E talvez isso seja, no fim, mais importante do que ser perfeito.
No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo: história, técnica, emoção, crítica e legado. Vamos olhar para O Rei Leão não como um filme isolado, mas como parte de algo maior. A forma como os humanos contam histórias para não esquecer quem são. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Quando a gente junta tudo o que já foi falado, a história, a técnica, a nostalgia, o dinheiro, a emoção, começa a ficar claro que O Rei Leão é muito mais do que só um filme. Ele é um espelho emocional onde pessoas de idades, culturas e tempos diferentes se reconhecem. Por isso ele não morre. Ele muda de forma, muda de tecnologia, muda de voz, muda de estilo, mas o coração continua o mesmo. No centro de tudo está uma pergunta simples: quem eu sou quando ninguém está olhando? Simba não foge só porque tem medo de Scar. Ele foge porque tem medo de si mesmo. Ele acredita que é culpado pela morte do pai. Ele acredita que não merece ser rei. Ele acredita que seria melhor desaparecer. Isso não é coisa de desenho infantil, isso é coisa de gente. Quantas pessoas vivem se sentindo culpadas por algo que nem sempre foi culpa delas? Quantas pessoas fogem de responsabilidades porque acreditam que vão falhar? Quantas pessoas vivem tentando esquecer quem são para não sentir dor? Hakuna Matata parece uma piada, mas é uma filosofia muito real. É a filosofia da fuga emocional. É o deixa pra lá. É o não quero pensar nisso agora. É o um dia eu resolvo. Só que esse um dia sempre chega. E quando chega, ou você encara ou você quebra. Simba só vira rei quando aceita duas coisas: que ele errou em alguns momentos e que ele não é responsável por tudo o que aconteceu. Ele aprende que maturidade não é ser perfeito. É assumir o que dá para assumir e soltar o que não dependeu de você. Essa é uma das mensagens mais fortes do filme. Outra mensagem poderosa é sobre liderança. Mufasa não manda, ele cuida. Scar manda, ele usa. Mufasa entende o ciclo da vida. Ele sabe que tudo está conectado. Ele não se coloca acima da natureza. Ele se coloca dentro dela. Scar se coloca acima de tudo. Ele acha que tudo existe para servi-lo, e por isso tudo apodrece. Essa é uma metáfora política, social e humana. Líderes que governam para si mesmos destroem tudo ao redor. Líderes que governam como parte da comunidade mantêm o equilíbrio. Isso vale para reis, presidentes, chefes, pais, mães, professores, qualquer pessoa em posição de poder. O filme não fala isso com discursos longos. Ele mostra isso com terra seca, com animais magros, com céu cinza. Ele mostra que escolhas morais mudam o mundo físico. Outra coisa que nunca envelhece é a ideia de que família não é só sangue. Simba é salvo por Timão e Pumba. Eles não têm obrigação nenhuma com ele. Eles não ganham nada com isso. Eles simplesmente cuidam dele, porque ele precisa. Eles viram família por escolha, não por obrigação. Isso é extremamente moderno e ao mesmo tempo extremamente antigo. Tribos humanas sempre funcionaram assim. Nem todo mundo é parente de sangue, mas todo mundo é responsável uns pelos outros. O filme também fala sobre identidade. Simba passa metade da vida tentando ser alguém que não é. Ele tenta ser só mais um, sem passado, sem dever, sem nome. Mas isso nunca dá certo, porque a identidade não é algo que você escolhe apagar, é algo que você precisa aprender a carregar. Ele só encontra paz quando aceita ser filho de Mufasa, herdeiro, parte da história daquele lugar. Não como peso, mas como continuidade. Isso também é humano. A gente pode tentar negar de onde vem, mas uma hora precisa olhar para trás para saber para onde vai. O Rei Leão também fala sobre tempo. O tempo não espera você estar pronto. O tempo anda. Enquanto Simba brinca cantando Hakuna Matata, o reino dele está morrendo. Enquanto ele foge, as pessoas que ele ama sofrem. Isso é duro, mas é real. O mundo não pausa para você resolver seus traumas. Por isso a história é tão forte. Ela não diz, seja perfeito. Ela diz, não fuja para sempre. Agora, quando essa história é contada em 1994, ela vem cheia de exagero, cor, expressão facial, música teatral. Ela conversa com a criança interior.
Em 2019, ela vem cheia de realismo, silêncio, paisagens quase documentais. Ela conversa mais com o adulto que aquela criança virou. São duas formas diferentes de tocar a mesma ferida emocional. Nenhuma delas é definitiva, nenhuma substitui a outra. Elas existem juntas. E talvez seja por isso que as pessoas brigam tanto sobre qual é melhor. Porque no fundo, elas estão defendendo não um filme, mas a versão de si mesmas que existia quando viram aquela história pela primeira vez. O Rei Leão de 1994 é a infância de muita gente. O Rei Leão de 2019 é a fase adulta reencontrando a infância. Isso é emocionalmente confuso e por isso gera amor e ódio ao mesmo tempo. Mas quando você se afasta um pouco da briga e olha a história de fora, percebe algo simples. Ela ainda funciona. Ela ainda faz pessoas chorarem. Ela ainda faz pessoas pensarem. Ela ainda faz crianças se encantarem. Ela ainda faz adultos se lembrarem. Isso é raro. Poucas histórias conseguem atravessar gerações sem perder o sentido. E isso não acontece por causa de tecnologia, nem por causa de dinheiro, nem só por causa da Disney. Acontece porque alguém, lá atrás, entendeu algo muito simples. Histórias boas falam de coisas que nunca mudam. Medo, amor, culpa, coragem, perda, esperança. Enquanto os humanos sentirem isso, histórias como O Rei Leão sempre terão lugar. Talvez daqui a 30 anos exista outra versão, feita com tecnologia que hoje nem existe. Talvez os personagens pareçam ainda mais reais. Talvez nem pareçam mais filmes, mas experiências imersivas. Mas se no centro ainda existir um filho tentando entender quem é depois de perder o pai, ainda será o Rei Leão. Não importa a forma, importa o coração. E é por isso que essa história não morre. No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo: história, técnica, emoção, crítica e legado. Vamos olhar para O Rei Leão não como um filme isolado, mas como parte de algo maior. A forma como os humanos contam histórias para não esquecer quem são. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: O Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema. Quando O Rei Leão de 2019 chegou aos cinemas, ele não encontrou um público neutro. Ele encontrou pessoas já cheias de memórias, expectativas e emoções antigas. Por isso a reação foi tão dividida. Não era apenas um filme novo sendo avaliado, era uma lembrança sendo tocada. Algumas pessoas saíram do cinema emocionadas. Choraram ao ouvir Circle of Life. Choraram ao ver Mufasa morrer de novo. Choraram ao ver Simba voltar. Para essas pessoas, não importava se era cópia, se era igual, se era diferente. Importava o sentimento que voltou. Outras pessoas saíram frustradas. Sentiram que algo estava vazio, que o filme parecia bonito por fora, mas frio por dentro, que faltava alma, expressão, exagero, magia. E o curioso é que as duas reações podem ser verdade ao mesmo tempo, porque cinema não é matemática, cinema é experiência, e cada pessoa entra na sala com uma história diferente dentro de si. Quem viu O Rei Leão pela primeira vez em 1994 era criança. Tudo parecia gigante, emoção vinha fácil, a música grudava na pele, o desenho parecia infinito. Quem viu em 2019 já é adulto, já conhece a história, já sabe o que vai acontecer, já perdeu pessoas na vida real, já entende a dor de Simba de outro jeito. Então, o mesmo filme toca lugares diferentes. Para uma criança que nunca viu a versão antiga, o filme de 2019 é mágico. Ela não compara, ela não pensa em alma ou estilo. Ela vê leões que parecem reais falando, cantando, sofrendo. Para ela, isso já é incrível. Para um adulto que cresceu com o desenho, o filme novo carrega o peso da comparação. Ele não é visto sozinho. Ele é visto ao lado de uma memória. E memória é injusta. Ela sempre ganha, porque memória não é só imagem, é cheiro, é som da casa, é quem estava do seu lado quando você viu, é quem você era naquela época. Nenhum filme novo pode competir com isso.
Por isso, muitas críticas ao filme de 2019 não falam só de cinema, falam de perda, de algo que não pode ser repetido, ser criança pela primeira vez. Muita gente diz, esse filme é sem alma, mas talvez o que falte não seja a alma no filme. Talvez falte a mesma alma que você tinha quando viu a história pela primeira vez. Isso não diminui a crítica, mas ajuda a entender de onde ela vem. Ao mesmo tempo, também é verdade que o filme fez escolhas artísticas que afastaram parte do público. O realismo extremo tirou o exagero, humor visual, expressões grandes. Algumas cenas ficaram mais frias, algumas músicas perderam força. Isso não é só nostalgia, é estilo. Então, existe uma mistura de duas coisas: mudança real no jeito de contar e mudança no jeito de quem assiste. O resultado é uma divisão, mas essa divisão também mostra o poder da história. Poucos filmes geram tanta discussão emocional. Poucos filmes fazem pessoas brigarem tanto por causa de sentimentos. Ninguém briga por algo que não importa. Se o Rei Leão fosse só mais um filme qualquer, ninguém ligaria. Ele vira campo de batalha emocional porque ele significa algo. Outra coisa interessante é como as redes sociais mudaram tudo. Em 1994, você saía do cinema e comentava com amigos, família, talvez escrevesse uma carta, talvez falasse na escola. Em 2019, você sai do cinema e escreve na internet. Em segundos, milhares de pessoas leem. Em minutos, você encontra quem concorda e quem odeia o que você disse. Isso intensifica tudo. Amor vira fanatismo, crítica vira ódio, opinião vira guerra. O filme não mudou tanto. O mundo que fala sobre o filme mudou. Antes, você podia não gostar e ficar em silêncio. Hoje, você pode não gostar e gritar para o planeta inteiro. Isso faz parecer que o filme é mais odiado ou mais amado do que realmente é. Na verdade, ele é visto de 1000 jeitos diferentes ao mesmo tempo. E no meio disso tudo está a Disney, que observa números, e os números dizem que o filme deu muito certo. Mesmo com críticas, ele lotou salas, ele vendeu produtos, ele gerou conversa, ele manteve a marca viva. Então, do ponto de vista da empresa, ele cumpriu seu papel. Mas do ponto de vista cultural, ele fez algo mais importante. Ele reabriu a conversa sobre o Rei Leão. Ele fez pessoas voltarem a falar da história. Fez gente rever o desenho antigo. Fez crianças conhecerem Simba pela primeira vez. Fez adultos lembrarem de quem eram. Isso é impacto cultural. Mesmo quem odeia o filme de 2019 acaba falando mais sobre o Rei Leão por causa dele. Ele reacendeu a chama. E isso mostra algo curioso. Às vezes, até uma obra imperfeita pode ter um papel importante. Não por ser perfeita, mas por provocar. Provocar memória, provocar debate, provocar emoção. O Rei Leão de 2019 talvez não seja amado como o de 1994, mas ele existe como ponte entre passado e presente, entre pais e filhos, entre desenho e tecnologia, e talvez esse seja o lugar dele, não como um substituto, mas como eco, um eco de uma história que continua gritando dentro das pessoas, mesmo depois de décadas. No próximo e último capítulo, vamos fechar tudo isso olhando para o futuro. O que acontece agora com o Rei Leão? Com a Disney, com o cinema, para onde essas histórias vão quando tecnologia, memória e mercado continuam se misturando? No próximo e último capítulo, vamos juntar tudo: história, técnica, emoção, crítica e legado. Vamos olhar para o Rei Leão não como um filme isolado, mas como parte de algo maior. A forma como os humanos contam histórias para não esquecer quem são. Ele é como ouvir uma música antiga tocada por uma banda nova, com instrumentos diferentes. A melodia é a mesma, a sensação muda. Para algumas pessoas, isso é lindo, para outras, é desnecessário. Mas uma coisa é inegável: o Rei Leão de 2019 não é preguiçoso tecnicamente. Ele é um dos maiores feitos visuais da história do cinema.